Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1222, pregado na manhã de domingo, 10 de janeiro de 1875, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, em Newington, Londres, Inglaterra. Meu cálice transborda. Salmo 23, verso 5. O salmo culmina nessa expressão. O poeta não pode ir além disso. Ele se esforçou para expressar a bem-aventurança de sua condição, em ter o Senhor como seu pastor. Mas apesar de todos os seus esforços, ele está consciente de seu fracasso. Seu soneto não alcançou a altura do grande argumento. Nem sua alma, embora ampliada com gratidão, foi capaz de abarcar os imensuráveis dons da graça. E, portanto, maravilhado com a abundância excedente da misericórdia, ele exclama: meu cálice transborda. Em uma única, porém muito expressiva, frase, ele quer dizer o seguinte: não apenas tenho o suficiente, mas mais do que o suficiente. Eu possuo não apenas tudo o que sou capaz de conter, mas herdo um excesso de alegria, uma redundância de bênçãos, um excesso de favor, uma prodigalidade de amor. Meu cálice transborda. Não sabemos quando Davi escreveu este salmo. No entanto, parece não haver um período de sua vida em que ele poderia ter usado essa expressão puramente em referência às suas circunstâncias temporais. Na juventude, ele era um pastor de ovelhas e cuidava do rebanho de seu pai. E nessa ocupação havia muitas dificuldades e desconfortos. Além disso, ele parecia ser o alvo da má vontade de seus irmãos. Ele não foi criado no colo do luxo, nem mimado com indulgências. Sua era uma vida robusta ao ar livre e um curso difícil em casa. E a menos que ele fosse profundamente espiritual e, portanto, encontrasse contentamento em seu Deus, ele não poderia ter dito: meu cálice transborda. Quando ele entrou na vida pública e viveu na corte de Saul, e até mesmo se tornou genro do rei, sua posição era muito perigosa para lhe proporcionar alegria. O rei odiava-o e procurou tirar sua vida muitas vezes. Se não fosse pelo fato de que ele falava da graça e não das circunstâncias externas, ele não poderia então ter dito: meu cálice transborda. Durante o período de seu exílio, seus esconderijos eram nas tocas e cavernas das montanhas e nos lugares solitários do deserto, para onde ele fugia como uma perdiz caçada. Ele não tinha descanso para as solas dos seus pés. Sua sede pelo estatuto da casa de Deus era intensa e suas companhias não eram capazes de lhe trazer consolo. Certamente, só poderia ter sido em referência a coisas espirituais que ele poderia então ter dito: meu cálice transborda. Quando ele se tornou rei sobre Israel, suas circunstâncias, embora superiores a qualquer que ele poderia ter esperado alcançar, foram muito turbulentas por um longo tempo. A casa de Saul guerreava contra ele e em seguida os filisteus pegaram em armas. Ele passou de guerra em guerra e marchou de conflito em conflito. A posição de um rei em si mesma é um lugar espinhoso, mas esse rei havia sido um homem de guerra desde a juventude, de modo que, além da graça de Deus e das bênçãos escolhidas da aliança, ele nem mesmo no trono poderia dizer: meu cálice transborda. Em seus últimos dias, após seu grande pecado com Betseba, seus problemas foram incessantes e tais que quase quebraram o coração do velho homem. Vocês se lembram do grito: ó Absalão, meu filho, quem me dera que eu tivesse morrido em teu lugar, ó Absalão,
meu filho, meu filho. Esse foi o desfecho de uma longa provação que ele experimentou por causa do ódio de seu filho favorito, sem graça espiritual alguma, e que se levantou contra seu pai para tentar matá-lo e ficar com o seu trono. Uma consequência e julgamento de Deus sobre ele, que foi precedido por muitos outros, nos quais primeiro um membro de sua família e depois outro se desviaram dos caminhos corretos. E isso não encerrou o capítulo de suas adversidades, pois os problemas de seu coração foram ampliados até o fim. E o bom velho teve que dizer em seu leito de morte que, embora se alegrasse na segura aliança de Deus, sua casa não estava como ele desejava diante de Deus. Portanto, não podemos pegar o texto e dizer: esta é a exclamação de um homem em circunstâncias fáceis que nunca foi provado. Não podemos dizer que essa foi a canção de um favorito da providência que nunca conheceu um desejo insatisfeito. Não é assim. Davi foi um homem de problemas. Ele suportou o jugo em sua juventude e foi disciplinado em sua velhice. Você tem diante de você não um rei creso, cuja longa prosperidade se tornou, por si só, um terror, nem um Alexandre, cujas conquistas ilimitadas só despertaram novas ambições, nem mesmo um Salomão, cujo reinado foi de paz inabalável e ganho comercial, mas Davi, o homem que clamou: o abismo chama o abismo ao ruído das catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. De tal forma, o espiritual superou o natural, e as consolações do filho de Jessé excederam sua tribulação. E mesmo em seus momentos mais difíceis, havia períodos brilhantes de comunhão com o Senhor, nos quais ele alegremente dizia: meu cálice transborda. Alguns cálices nunca transbordam. Muitos nem sequer conseguem ser preenchidos porque buscam na fonte errada. São os cálices que são colocados sob os gotejamentos da cisterna vazia do mundo. Os homens tentam encontrar plena satisfação na riqueza, na saúde, na beleza, na posição social e no sucesso profissional, mas nunca conseguem. E quando conseguem, descobrem que todas essas coisas são cisternas rotas que não podem reter as águas do contentamento. O pactolo não enche o cálice de nenhum homem. Esse poder pertence exclusivamente ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quanto ao dinheiro, por exemplo, todo homem terá o suficiente quando tiver um pouco mais, mas a satisfação com seus ganhos não chega a nenhum homem. A riqueza não é verdadeira riqueza, assim como os corações dos homens não ficam mais cheios porque suas carteiras estão pesadas. Os homens pensaram em encher seus cálices com as águas turvas do que chamam de prazer, entre aspas. Mas tudo em vão, pois o apetite cresce, a paixão se torna voraz e a luxúria, como uma sanguessuga, clama: dê, dê. Assim como as mandíbulas da morte e a boca do sepulcro, o coração depravado nunca pode ser satisfeito. No lago poluído do prazer, nenhum cálice jamais foi cheio, embora milhares de cálices tenham sido quebrados tentando ser preenchidos assim. É uma bebida corrosiva que corrói o recipiente e devora o vaso em que flui. Alguns tentaram encher suas almas com fama, aspiraram a ser grandes entre seus semelhantes e a ostentar títulos honrosos conquistados na guerra ou adquiridos nos estudos, na arte e etc. Mas a satisfação não é criada pela mais alta reputação. Você pode ler as biografias dos grandes e perceber que, em seus corações secretos, eles nunca encontraram contentamento nos maiores sucessos que alcançaram. Talvez, se você tivesse que olhar para os verdadeiramente miseráveis, seria melhor ir aos parlamentos e aos palácios daqueles que governam nações do que para as periferias da pobreza. Pois a terrível miséria muitas vezes está vestida de escarlate, e a agonia se banqueteará à mesa dos reis. Dos mananciais brilhantes da fama, nenhum cálice é cheio. Jovem, você está apenas começando a vida.
Você tem o cálice em suas mãos e quer enchê-lo. Permita-nos adverti-lo, nós que já experimentamos o mundo, de que ele não pode encher sua alma, nem mesmo com a pobre e doentia bebida que oferece. Ele fingirá encher, mas nunca poderá. Há um anseio na alma que só pode ser satisfeito por seu Criador. Somente em Deus está a plenitude do coração que ele fez para si mesmo. Alguns cálices nunca são preenchidos por uma excelente razão. Os portadores deles sofrem da grave doença do descontentamento natural. Nem todos os homens não convertidos são igualmente descontentes, mas alguns o são intensamente. Você não pode encher o coração de um homem descontente, assim como não pode encher um cálice que teve o fundo arrancado. Um homem contente pode ter o suficiente, mas um homem descontente nunca pode. Seu coração é como o pântano do desespero, para o qual milhares de cargas de material valioso foram jogadas, mas o pântano as engoliu e não melhorou em nada. O descontentamento é um pântano sem fundo, para o qual, se um mundo fosse lançado, ele tremeria e se agitaria por outro. Um homem descontente condena-se à forma mais terrível de pobreza. Sim, ele se torna um mendigo tão grande que as receitas de impérios não poderiam enriquecê-lo. Vocês são vítimas do descontentamento? Jovens, vocês sentem que nunca podem ficar satisfeitos enquanto são aprendizes? Vocês estão impacientes em sua posição atual? Acreditem em mim. Como George Herbert disse sobre rendas de tempos passados, aquele que não conseguir viver com 20 libras por ano, não consegue viver com 40. Posso dizer que aquele que não está satisfeito em sua posição atual, não ficará satisfeito em outra, mesmo que lhe traga o dobro de posses. Se você, jovem, acumulasse propriedades até se tornar enormemente rico, mas com aquele mesmo coração faminto em seu peito, ainda ansiaria por mais. Quando o abutre do descontentamento fincar suas garras no peito, ele não deixará de rasgar suas entranhas. Talvez você não esteja mais sob tutela e governança, mas tenha se lançado na vida por conta própria e ainda esteja descontente com a providência. Você sonhou que se fosse casado e tivesse seus filhos ao seu redor e uma casa só sua, então estaria satisfeito. E tudo isso aconteceu, mas quase nada lhe contenta. A refeição oferecida hoje não foi boa o suficiente para você. A cama em que você vai deitar esta noite não será suficientemente macia para você. O clima está muito quente ou muito frio, muito seco ou muito úmido. Dificilmente você encontra alguém de seus semelhantes que seja completamente do seu agrado. Ele é muito áspero e de temperamento difícil, ou então ele é muito tranquilo e sem espírito. O tipo de homem bom que deseja, você nunca vê. Os grandes homens estão todos mortos, e os verdadeiros homens desta geração falham. Alguns de vocês não podem ser felizes. Vocês nunca estão satisfeitos até que tudo esteja errado, nem insuportáveis até que tenham feito suas reclamações matinais. Não há como agradar vocês. Eu conheço homens que, se estivessem no paraíso, encontrariam falhas nas clareiras do Éden e proporia mudar o curso de seus rios e mover a posição de suas árvores. Se a serpente fosse excluída do Éden, eles exigiriam liberdade para que ela entrasse e ficariam indignados com sua exclusão. Homens assim criticariam a música dos anjos, encontrariam falhas nos querubins e ficariam cansados das vestes brancas e das harpas de ouro. Ou, como último recurso, ficariam irritados com um lugar tão completamente abençoado que não lhes oferecesse um canto para a indulgência de suas críticas maliciosas. Para mentes tão inquietas, o cálice que transborda não é preparado. Também conhecemos alguns cujo cálice nunca transbordará porque eles são invejosos. Eles ficariam muito satisfeitos com o que têm, mas outra pessoa tem mais, e eles não suportam isso. Se vem alguém em uma posição melhor na sociedade,
desejam trazê-lo para o mesmo nível deles. Agora, certamente, amigo, se você acha difícil suportar sua própria sorte, você não pode desejar que outro homem a sofra também. Se o seu caso é difícil, você deveria se alegrar, porque outros não estão igualmente aflitos. É uma coisa feliz quando um homem se livra da inveja, pois então ele se alegra com a alegria dos outros. E, com uma apropriação secreta que está longe de ser qualquer coisa parecida com roubo, ele chama de seu tudo o que pertence aos outros homens, pois ele é rico em suas riquezas, feliz em sua felicidade e, acima de tudo, feliz por eles estarem bem e salvos. Alguns de nós sabemos o que é duvidar de nossa própria salvação e ainda assim sentir que devemos amar Jesus Cristo por salvar outras pessoas. Eu te ordeno, expulse a inveja. O dragão verde é um hóspede muito perigoso em qualquer lar. Lembre-se de que ele pode se esconder nos corações de homens muito bons. Um pregador pode não conseguir apreciar os dons de outro pregador, porque parecem ser mais atraentes do que os seus próprios. Pessoas boas, quando veem alguém útil, têm o hábito de dizer sim, mas ele não faz isso, ou ela não faz aquilo, e fazem um comentário. Ele é muito útil, mas muito excêntrico, como se houvesse algum homem que fizesse qualquer coisa neste mundo que não fosse excêntrica. Suas próprias excentricidades, que são coisas desconfortáveis, Deus muitas vezes usa como poder nos homens e mulheres que ele pretende empregar na abertura de novos caminhos de utilidade. O que você chama de imprudência pode ser fé, e o que você condena como obstinação pode ser apenas a força de vontade necessária para perseverar diante das dificuldades. Louve a Deus por homens graciosos como os encontra, e não queira que eles sejam diferentes do que são. Quando a graça divina os renovou, ajude-os o máximo que puder e faça o melhor uso possível deles. E se o sino deles não toca a mesma nota que o seu, e você não pode mudar seu tom, e ainda assim sente que sua nota seria dissonante com a deles, ore a Deus para afinar seu sino em harmonia com o deles, para que do campanário sagrado possa soar um toque sagrado, consagrado e harmonioso, por meio da união de todos os sinos e de todos os seus tons em louvor exclusivo a Deus. A inveja impede que muitos cálices transbordem. Portanto, mais uma vez, mesmo nos melhores homens, a incredulidade certamente impede que o cálice transborde. Você não pode chegar à condição do salmista enquanto duvida do seu Deus. Observe bem como ele coloca isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não tem medos, presságios ou dúvidas. Ele escreveu um documento de divórcio entre sua alma e ansiedade. E agora ele diz: meu cálice transborda. Com o que você está se preocupando, minha irmã? Qual é o último motivo de preocupação? Se você tem se preocupado a vida toda, seu marido, seus filhos e seus servos tiveram um tempo difícil por causa disso. Seu marido sente em relação a você: mulher boa, não vejo nada em que possa encontrar falhas nela, exceto que ela encontra falhas nos outros e entristece quando não há motivo para entristecer. Que o Senhor se agrade em afinar sua harpa para que ela não produza notas tão desarmônicas como agora, mas que produza a alegre música de louvor. Sua maior necessidade é ter uma fé mais infantil em Deus. Pegue a palavra de Deus e confie nela. E, querida irmã, seu cálice também transbordará. Qual é a sua aflição, irmão? Você estava sorrindo há pouco com o pensamento de como algumas mulheres estão preocupadas, pois pensou: elas não têm as preocupações que os homens têm nos negócios. Pouco você sabe. Há um fardo para as mulheres carregarem que é tão pesado quanto a de seus maridos e irmãos ou mais. Mas qual é a sua angústia? É uma que você não ousa contar a Deus? Então, que negócio você tem com isso? É algo que você não pode contar a Deus? O que há em seu coração que impede você de desabafar? É algo que você se recusa a contar a Deus? Então será uma aflição e uma maldição para você.
e se tornará cada vez mais pesada até que a esmague no chão. Mas venha e conte ao seu grande auxiliador. Você acredita em Deus por seus filhos. Acredite nele em relação à sua propriedade. Acredite em Deus por sua esposa doente ou seu filho moribundo. Acredite em Deus por suas perdas, dívidas ruins e negócios em declínio. Um peito nu diante do Senhor é necessário para uma satisfação perfeita. Eu provei a Deus e falo o que sei. Eu tive uma preocupação que me incomodou, que dificilmente poderia comunicar a outros sem, talvez, piorá-la. Fiz o meu melhor e orei sobre isso, mas não vi uma saída. E, finalmente, deixei nas mãos de Deus, sentindo que se Ele não resolvesse, teria que ficar sem solução. Resolvi que não teria mais nada a ver com isso, e quando fiz isso, a dificuldade desapareceu. E em seu desaparecimento, encontrei uma razão adicional para confiar em Deus. Eu fui capaz novamente de dizer: meu cálice transborda. Devemos andar pela fé com os 2 pés. Alguns tentam andar pela fé com o pé esquerdo, mas se recusam a levantar o pé direito do chão e, portanto, não fazem progresso algum. Totalmente pela fé, completamente pela fé, devemos viver. Aquele que aprende a fazer isso, logo dirá: meu cálice transborda. Não tenho tempo para expandir, embora muito mais pudesse ser dito, pois existem cálices que nunca transbordam e nunca transbordarão. O meu cálice transborda. Ao ler este verso, uma pergunta se impõe: por que nosso cálice transborda? Suponho que realmente tenhamos acreditado em Jesus, e não com uma fé vacilante, mas com uma seriedade solene. Então a alegria seguirá nossa fé. Nosso cálice transborda, em primeiro lugar, porque, tendo Cristo, temos nele todas as coisas. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Este mundo é nosso e os mundos por vir. A terra é nossa morada e o céu é nosso lar. Entre aqui e o céu não haverá nada que precisaremos além do que Deus já nos supriu. A promessa é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como bem coloca o antigo puritano, os confortos terrenos são como papel e barbante que você não precisa comprar, pois eles serão dados a você quando você adquirir coisas mais valiosas. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nosso Deus não é como o Duque de Alva, que prometeu poupar a vida de certos protestantes, mas negou-lhes comida para que morressem de fome. Ele não nos dá a vida eterna e em seguida nos nega o que é necessário para garantir isso. Ele nos dará maná durante todo o caminho de Gósen a Canaã e fará com que a rocha jorrante nos siga durante todo o tempo em que estivermos no deserto. Nenhum bem sonegarei aos que andam retamente. Teus sapatos serão de ferro e bronze, e conforme os teus dias, assim será a tua força. Eu subi uma colina outro dia, e ao descer pelo lado íngreme, uma pedra afiada fez um corte tremendo em meu sapato. Então pensei nessa promessa: teus sapatos serão de ferro e bronze. Se o caminho for acidentado, um sapato resistente se ajustará ao pé. Assim como aconteceu com os israelitas, seus pés não incharam, nem suas roupas se desgastaram durante a caminhada. Assim também será com você. Você encontrará todas as coisas em Deus e Deus em todas as coisas. Mas há outra razão pela qual nossos cálices transbordam. Eles transbordam porque o Deus infinito, Ele mesmo, é nosso. O Senhor é o meu pastor, meu Deus. Assim o salmista o chama. Uma das mais encantadoras traduções já empregadas em uma versão métrica dos Salmos é a da antiga versão escocesa. Eu sei que ainda o louvarei, que graciosamente para mim a saúde é do meu semblante. Sim, Ele é o meu próprio Deus. Sinto como se pudesse parar de pregar e começar a repetir as palavras: meu próprio Deus, pois o Senhor é tanto o meu Deus
como se não houvesse mais ninguém no mundo para reivindicá-lo. Afastem-se anjos e arcanjos, querubins e serafins, e todos vocês, exércitos redimidos pelo sangue. Seja quais forem os seus direitos e privilégios, vocês não podem diminuir a minha herança. Certamente, todo Deus é meu, toda a sua plenitude, todos os seus atributos, todo o seu amor, Ele mesmo, tudo é meu. Pois Ele disse: eu sou o teu Deus. Que porção é esta? Que mente poderia abarcar isso? Ó crente, veja aqui o seu tesouro infinito. Não transbordará o seu cálice agora? Que cálice pode conter o seu Deus? Se a sua alma fosse alargada e feita tão ampla como o céu, você não poderia conter o seu Deus. E se você crescesse e crescesse e crescesse, até que o seu ser fosse tão vasto como os 7 céus e todo o universo em si mesmo, ficasse diminuído em comparação com a sua capacidade, ainda assim, você não poderia conter aquele que é infinito. Verdadeiramente, quando você sabe pela fé que Pai, Filho e Espírito são todos seus em aliança, o seu cálice deve transbordar. Mas quando sentimos isso? Quando vemos que nosso cálice transborda? Eu acredito que é, em primeiro lugar, quando recebemos muito mais do que jamais oramos. Isso não tem sido o seu caso feliz? A misericórdia chegou à sua casa e você disse: por que recebi isso? Eu nunca ousaria buscar uma bênção tão grande. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Você se ajoelhou e orou a Deus para livrá-lo dos problemas. Ele o fez, mas em vez de apenas lhe ajudar a passar, ele colocou seus pés em um lugar espaçoso e você disse: é assim que os homens agem, ó Senhor Deus. Se tu me tivesses livrado por um triz, eu teria sido grato, mas agora meu cálice transborda. Você pediu ao Senhor que lhe desse sustento suficiente para o dia, e olhe, Ele lhe concedeu muitos confortos na vida e sua bênção com todos eles. Não deve você dizer: meu cálice transborda? Você pediu a Ele para salvar sua filha mais velha, mas em sua infinita misericórdia, Ele teve prazer em converter vários de seus filhos, talvez todos. Você começou a ensinar na escola dominical e orou ao Senhor para lhe dar uma alma, mas Ele lhe deu uma dúzia. Você não dirá: meu cálice transborda? Quando comecei a pregar, eu tinha certeza de que minha pequena igreja parecia grande o suficiente e meu alcance suficientemente extenso. E se o Senhor tivesse me dito: darei a você 1000 almas como sua recompensa antes de você ir para o céu, eu teria ficado muito feliz e chorado de alegria. Mas agora quantos milhares Ele me deu como selos do meu ministério? Meu cálice transborda. Meu Deus lidou comigo além de todas as minhas expectativas ou desejos. É o seu jeito. Ele dá como um rei. Ele superou minhas pobres orações e deixou minha fé muito atrás. Tenho certeza, amados, que muitos de vocês sabem muitas coisas sobre Deus que nunca pediram para saber. Vocês possuem bênçãos da aliança que nunca buscaram e desfrutam de realizações que vocês não achavam possível alcançar, de modo que o cálice de suas orações foi preenchido até a borda e transborda. Glória ao Senhor tão generoso. Assim também foi com o cálice de nossa expectativa, pois pedimos muitas coisas e em seguida, por falta de expectativa nelas, deixamos de recebê-las. Mas alguns de vocês não tiveram grandes expectativas. Vocês não tiveram seus devaneios em que imaginaram o que um cristão poderia fazer. E o Senhor deu a vocês mais do que a imaginação retratou. Vocês estavam sentados à porta da misericórdia e disseram: quem dera eu pudesse apenas entrar para me sentar entre os servos contratados. Mas Ele fez vocês se sentarem à mesa e matou para vocês o bezerro cevado. Vocês tremiam em suas roupas de trapos e disseram: quem dera eu pudesse ser lavado dessa imundície e minha nudez fosse um pouco coberta. Mas Ele trouxe a melhor roupa e a vestiu em vocês. Vocês disseram: se eu tivesse um pouco de alegria e paz. Mas eis que Ele fez música e dança para vocês.
e seu espírito se alegra abundantemente no Deus de sua salvação. Perguntarei a qualquer cristão aqui: Cristo não é um bom Cristo? Vocês sabem, quando Henrique VIII se casou com Ana de Cleves, Rubens foi enviado para pintar seu retrato, com o qual o rei ficou encantado. Mas quando ele viu a Ana verdadeira, seu julgamento foi muito diferente e ele expressou nojo em vez de afeto. O pintor o havia enganado. Agora, nenhuma dessas lisonjas pode ser atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo. Os pintores, quero dizer, os pregadores, todos ficam aquém. Eles não têm a capacidade de descrever belezas tão inexprimivelmente encantadoras, tão além de toda a concepção da mente e do coração. As melhores coisas que já foram cantadas por poetas adoradores, escritas por autores devotos ou proferidas por pregadores serafins, todas ficam aquém da excelência suprema do nosso Redentor. Seus trabalhos vivos e seu amor moribundo têm um valor todo seu. Aqueles que conhecem o Salvador, melhor ainda, terão grandes surpresas reservadas. Jesus tem preenchido o cálice da nossa expectativa até transbordar, e posso dizer o mesmo de todas as misericórdias que Ele trouxe em suas mãos. Elas têm sido misericórdias mais ricas, mais raras, mais amorosas, mais arrebatadoras, mais plenas e mais duradouras do que jamais imaginávamos ser possível receber. Falo com alguns que vivem pela fé no serviço do meu Senhor. Vocês aprenderam a esperar grandes coisas, meus irmãos, e aprenderão a esperar coisas ainda maiores. Mas Deus não tem sempre acompanhado nossa expectativa. Ele não nos ultrapassou. Ele não nos apresentou sua bondade. O caminho de um homem que vive pela fé é como uma escadaria gigantesca. Ele sobe, sobe, sobe aos olhos de Deus, até o cristal claro, mas na medida em que estamos preocupados, parece se enroscar entre nuvens densas, frequentemente escuras como a noite. A cada passo que damos, estamos firmemente sobre uma laje de adamantina, mas não conseguimos ver o próximo degrau para nossos pés. Parece que estamos prestes a cair em um abismo terrível, mas nos aventuramos e o próximo passo é firme sob nossos pés. Subimos cada vez mais alto e ainda assim a misteriosa escadaria ainda atravessa as nuvens, embora não possamos ver um degrau do caminho. Encontramos nossa escada de Jacó até agora firme como as colinas eternas. E assim continuamos a subir e pretendemos fazê-lo, com o dedo de Deus como nosso guia, seu sorriso como nossa luz e seu poder como nosso apoio. A voz abençoada está nos chamando e nossos pés são levados para cima pelo chamado, subindo cada vez mais alto com a firme crença de que, quando nossa carne falhar, nossa alma se encontrará de pé no limiar da Nova Jerusalém. Continue, amados. Deus fará muito mais do que você espera e você cantará: meu cálice transborda. Às vezes, também, o texto é verdadeiro para a alegria do cristão: meu cálice transborda. Outra noite, enquanto eu estava entre nossos jovens no ministério e todos nós estávamos cantando Estou tão feliz que Jesus me ama, não me surpreendeu que o autor daquela peça os fizesse repetir essa verdade encantadora várias vezes. Estou tão feliz que Jesus me ame. Você pode desculpar monotonia, repetições e tautologias quando essa querida palavra está ecoando nos ouvidos. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Toque o sino novamente e ainda mais uma vez. Por que buscar variedade quando você alcançou uma alegria perfeita? Por que pedir por mudança quando você não consegue conceber algo mais doce? Há música, tanto no som quanto no sentido, e há peso, força e poder suficientes na simples expressão Jesus me ama para permitir que seja repetida centenas de vezes e ainda assim nunca se tornar enfadonha aos ouvidos. De vez em quando, ouço falar de uma interrupção de um sermão por alguém que encontrou o Salvador. Como eu gostaria que fôssemos frequentemente interrompidos dessa maneira. Eu me pergunto, quando os homens aprendem pela primeira vez que Jesus sofreu em seu lugar
porque eles não gritam e fazem as paredes ecoarem. Certamente é o suficiente para fazê-los. Que bênção seria se aquele antigo fogo que ardia tão furiosamente nas almas das pessoas que eram forçadas a deixar as faíscas subirem pela chaminé em expressões sinceras, brilhassem em nossas reuniões frias e formais muitas vezes. Venha, vamos derramar uma libação de louvor de nossos cálices transbordantes, enquanto dizemos novamente: estou tão feliz que Jesus me ama. Você não se sentou quando estava sozinho e pensou: estou tão feliz porque estou salvo, perdoado, justificado, filho de Deus, sou amado do Senhor. Isso me enche de tanta alegria que mal posso me conter. Porque se alguém viesse até você nesse exato momento e dissesse: há uma herança de milhões de libras deixada para você, você teria desprezado isso e pensado: o que é isso? Eu tenho infinitamente mais do que isso, pois sou co-herdeiro com Cristo. Meu amado é meu e eu sou dele. Meu cálice transborda. Tenho tanta alegria. Estou tão feliz que Jesus me ama. Nesses momentos, a nossa gratidão também deve transbordar. A gratidão do nosso poeta transbordou quando ele escreveu essa estrofe marcante: por toda a eternidade a ti minha canção de gratidão levantarei. Mas a eternidade é curta demais para expressar metade do teu louvor. Já ouvi críticos frios condenarem esse verso, demonstrando sua incompetência em apreciar poesia. Será que eles querem restringir a linguagem do amor às regras da gramática? Não deveria o entusiasmo ter linguagem própria? É verdade que é incorreto falar da eternidade como curta demais, mas a imprecisão é estritamente precisa quando interpretada pelo amor. Quando uma taça transborda, não pinga com tantas gotas por minuto, ela jorra desordenadamente em seu próprio estilo. E assim é o coração agradecido. Suas expressões são audaciosas como podem ser, mas nunca se satisfazem. Ele se esforça para se expressar em palavras e, às vezes, consegue por um tempo e exclama: meu coração está compondo algo bom. Falo das coisas que toquei. Mas logo em seguida, seu transbordamento impetuoso bloqueia o canal da sua expressão e o silêncio se torna necessário e revigorante. Nossas almas às vezes são envolvidas por um êxtase de felicidade no qual preferimos viver e respirar gratidão do que sentir qualquer poder de expressá-la. Assim como o lírio e a rosa louvam a Deus derramando suas vidas em perfume, também sentimos uma efusão quase involuntária de nós mesmos em amor, que não poderia ser expresso por nenhum meio artístico. Estamos cheios e supercheios, saturados, saciados com as doçuras divinas. Tua plenitude, Senhor, é minha, pois essa plenitude é uma fonte tão livre quanto é inexaurível. Dom ilimitado de Jeová para mim. Meu Cristo, cante-o nos céus. Que cada anjo levante sua voz, soem com 10.000 harpas seu louvor. Comigo, ó hostes celestiais, alegrem-se. O meu cálice transborda. O que devemos fazer? A primeira coisa é adorá-lo. Aquele que enche seu cálice, se o cálice transborda, deixe-o transbordar sobre o altar. Com o que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus Altíssimo. Lembrem-se, queridos amigos cristãos, que a pregação não é um fim em si mesmo, mas um meio para um fim. E esse fim é a adoração a Deus. Não cantamos hinos só para esperar a hora do sermão, não. Nos reunimos para isso, para a adoração. O objetivo das nossas reuniões solenes é a adoração. Essa também é a finalidade e o resultado da salvação. Que os salvos se prostrem diante do Cordeiro em sua glória. Pregar e orar são como as hastes do trigo, mas a adoração sincera é a própria espiga. Se Deus encheu o seu copo, adore-o no silêncio solene de sua alma. Que todo poder, paixão, pensamento, emoção, habilidade e capacidade adore o Senhor em profunda reverência, pela fonte da qual fluem os riachos que nos encheram até a borda. A próxima coisa é: se o seu cálice transborda, ore ao Senhor
para que Ele o faça maior. O apóstolo não diz: sejam vocês também ampliados. Davi também fala de ter o seu coração dilatado. Mesmo os mais generosos têm limitações. Todos nós somos vasos rasos diante de Deus. Se crescêssemos mais e confiássemos mais, teríamos mais, pois Deus não tem restrições. Ore como Jabes do passado: ah, se tu me abençoares, sejam as minhas fronteiras ampliadas. A próxima coisa é: se o seu cálice está transbordando, deixe-o parado onde está. Entenda o meu significado. O cálice está posicionado sob a fonte e a fonte continua jorrando nele, e assim o cálice transborda. Mas não vai transbordar por muito tempo se você o afastar de onde a fonte derrama. O coração grato transborda porque a fonte da graça transborda. Mantenha o seu cálice onde está. É a nossa falta de sabedoria que nos faz abandonar a fonte de águas vivas e nos voltar para as cisternas quebradas do mundo. Como diz o antigo provérbio: deixe o bem como está. Mas esquecemos essa máxima prática com relação ao bem supremo. Se o teu cálice transborda, ouve Cristo dizer: permanece em mim. Davi decidiu manter o seu cálice onde estava e disse: habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando eu prego em outros lugares, sempre gosto de ir à mesma casa na cidade e digo ao meu anfitrião: sempre virei até você enquanto me convidar, pois não acho que exista uma casa melhor. Se alguém tem um bom amigo, é uma pena trocá-lo. Quanto mais velho o amigo, melhor. O pássaro que tem um bom ninho deve ficar nele. Não vagueie por aí, eu te peço, mas deixe o Senhor ser o teu refúgio para sempre. Muitos têm sido fascinados por novas ideias e novas doutrinas estranhas, e de vez em quando alguém nos diz que encontrou um maravilhoso diamante de nova verdade, mas que geralmente acaba sendo um pedaço de uma garrafa antiga quebrada. Quanto a mim, não preciso de nada novo, pois o antigo é melhor, e meu coração clama: volta para o teu repouso, ó minha alma, pois o Senhor te tem tratado generosamente. Até que encontrem para mim uma fonte melhor do que o Senhor abriu em Cristo Jesus, seu único Filho, minha alma permanecerá em seu lugar antigo e mergulhará o seu cântaro nas águas vivas. Onde o meu cálice é enchido, ali ele permanece e continuará a transbordar. Mais uma vez, o teu cálice transborda, então chame seus amigos para aproveitar o excesso. Permita que outros participem daquilo que você não deseja monopolizar ou interceptar. As pessoas cristãs devem ser como as cascatas que já vi em riachos e rios, sempre transbordando e assim causando outras quedas que, por sua vez, com seu excesso alegre, geram novas cascatas e a beleza é multiplicada com alegria. Não são belas de se ver as fontes onde o transbordamento de uma bacia superior causa a queda seguinte em um chuveiro prateado, e isso, por sua vez, produz outra camada aquosa? Se Deus nos enche, é para que possamos abençoar os outros. Se Ele dá aos seus servos ministros comunhão doce com Ele, é para que suas palavras encorajem outros a buscar a mesma comunhão. E se os ouvintes deles recebem uma porção de alimento, é para que possam levar uma porção para casa. Se você mantém a água para o seu próprio moinho e a represa, descobrirá que ela se tornará coberta de ervas daninhas e se tornará uma coisa suja. Abra as comportas, homem, e deixe-a correr. Não há nada no mundo melhor do que a circulação, seja para a graça ou para o dinheiro. Deixe-a correr. Mais está chegando, mais está chegando. Retê-la empobrecerá você, espalhá-la é aumentar. Se você recebe a alegria de Deus em seu coração, vá e conte-a para a pobre Maria que chora e para o incrédulo Tomé. Pode ser que Deus tenha enviado o transbordamento de propósito para aqueles que estavam prestes a perecer pudessem ser reanimados. Por último, se o teu cálice transborda, pense na plenitude que reside naquele de quem tudo procede. Se o teu cálice transborda, pense na felicidade que está reservada para ti quando ele sempre transbordar na glória eterna.
Amas a luz do sol, ela te aquece e alegra. O que será viver no sol como o anjo Uriel, de quem fala Milton? Valorizas o amor de Cristo? É doce para ti? O que será deleitar-nos na sua luz imaculada? Ah, que Ele pudesse abrir as cortinas para que pudéssemos vislumbrar o seu rosto, que é como o sol resplandecente em sua força. O que será ver o seu rosto e desfrutar dos beijos da sua boca para sempre? O orvalho que destila de suas mãos faz o deserto se alegrar. O que será beber dos rios do seu prazer? Uma migalha de sua mesa, muitas vezes, fez um banquete para seus pobres santos. Mas o que será quando a árvore da vida lhes conceder 12 tipos de frutos e eles nunca mais terão fome? Os dias luminosos devem lembrar nossas almas do céu. Apenas lembremos que os dias mais brilhantes da terra não se comparam aos dias do céu. Assim como um dia numa mina de carvão, quando a lâmpada brilha intensamente, não pode ser comparado a um meio-dia de verão. Ainda assim, estamos aqui embaixo. As alegrias mais brilhantes da terra são apenas luz do luar. Em breve subiremos mais alto, para os céus sem nuvens, para a terra da qual lemos, lá não haverá noite. Quão logo estaremos lá, nenhum de nós pode dizer. O anjo está chamando alguns de nós. Ouvimos os sinos do céu tocando em nossos ouvidos mesmo agora. Muito em breve, tão em breve, não podemos dizer o quão em breve estaremos com Jesus onde Ele está e veremos a sua glória. Irmãos, o pensamento de uma alegria tão surpreendente faz nossos cálices transbordarem. E nossa felicidade transborda ao lembrarmos que será para sempre e sempre e sempre. Olhos que nunca mais chorarão, mãos que nunca mais se sujarão, ossos que nunca mais doerão, pés que nunca mais mancarão, corações que nunca mais serão pesados. O homem inteiro, tão cheio quanto pode ser de um deleite inefável, mergulhado num mar de bem-aventurança, inundado de alegria estática, tão cheio de céu quanto o céu está cheio de Cristo. Caro ouvinte, a última palavra que tenho a dizer é esta: você sabe o que é ser cheio do amor de Deus? Ouvinte não convertido, sei que você não está feliz. Você diz: eu gostaria que o meu cálice transbordasse. O que você está fazendo com ele? Estou tentando esvaziá-lo dos meus velhos pecados. Isso não fará ele transbordar. Tenho lavado com minhas lágrimas. Isso não fará ele transbordar. Você sabe qual é a única maneira de ter alegria e paz em seu coração? O que você faria com o cálice vazio se estivesse com sede? Você não o colocaria debaixo de uma fonte até que ficasse cheio? Isso é o que você deve fazer com a sua pobre e seca alma vazia. Venha e receba de Jesus graça sobre graça. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Coloque o seu cálice vazio sob o fluxo da plenitude divina que flui para os culpados através de Jesus Cristo. E você também poderá dizer alegremente: meu cálice transborda. Que o Senhor derrame a sua misericórdia sobre você, por amor de Jesus. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder. Mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos,
Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a